יחד 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 כולם קדושתך ישתלשו כולם קדושתך. Então, Baruch Hashem, vamos então dar início a Parashá de Devarim. Não, hoje é Va'et Hanan, né? Eu estou lendo o nome do livro e estou achando que é o nome da Parashá. Devarim foi semana passada, né? Hoje é a Parashá de Va'et Hanan, ou seja, e eu clamei, eu supliquei. Então essa Parashá é a segunda Parashá do último livro, né, da Torá, e ela vem trazendo alguns pontos interessantes, né? Ela começa com Moshe dizendo ao povo de Israel que clamou ao Eterno para que o Eterno permitisse que ele entrasse na terra de Israel, e o Eterno disse não. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o oeste, olha para o leste, e olha e contempla, porque tu não passarás o Jordão. E aí os sábios, eles dizem, né, uma coisa interessante. Vamos ler aqui o primeiro verso, porque esse comentário, todo esse comentário, a gente vai basear somente no primeiro verso da Parashá. Tá? Então diz o seguinte, Devarim 3, 23, 24. E eu clamei ao Eterno naquele tempo, dizendo, Senhor Eterno, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte. Pois quem é como Deus no céu e na terra? E quem fará segundo as tuas obras e de acordo com o seu poder? Então a gente pegou esse verso e separou cada expressão e fez um comentário em cima de cada uma dessas expressões. Então a gente vai entender o seguinte, o estudo da Torá, quanto mais estudos, melhor. A gente precisa realmente se encher de Torá, de compreensão da espiritualidade. Mas conforme a gente vai estudando e vai se aprofundando, você vê que o volume da leitura diminui. Por quê? Porque quando a gente começa a estudar no superficial, o que é o superficial? Ele é plenitude, não é isso? Quando você olha o mar, você olha a superfície do mar, então você contempla toda aquela vastidão. Então eu preciso abranger um território grande de informação. Por isso a importância da leitura diária. Quem lê aqui todo dia a Torá? Infelizmente eu tenho falhado essa semana. Mas a importância de você ler todo dia as leituras, as aliote, os comentários, para ter uma gama de informação muito grande. Isso é se encher de Torá. Então você já dominou a parte superficial da coisa. Não é que às vezes a pessoa tende a achar que o conhecimento superficial da Torá é negativo. Não é. Tá entendendo? Não é. O conhecimento superficial da Torá é a base. Como você distingue um mar, um oceano, de uma represa? Observando a superfície, não é isso? Então, quando você observa o mar, você vê que não tem algo além do horizonte, você contempla a vastidão daquele oceano. Então você precisa primeiro saber onde você está. Ou seja, eu estou no mar, que reflete o céu, que é azul. Isso aqui não é uma lagoa. Então quanto maior é o mar, mais profundo ele é. Não é isso? Então quando você vai na praia, você sabe até o limite que você pode entrar no mar. Porque você sabe que está diante de algo imenso. Mas você tem acesso àquilo a partir do momento que você se mantém seguro. Então, até o peito, eu consigo entrar até o peito. Daqui para mim já é mais perigoso, daqui para lá. Então, até aqui eu consigo administrar. Assim é o estudo da Torá. Então, eu preciso administrar primeiro o nível mais básico. Qual é o nível básico? São as histórias. Por exemplo, eu não preciso, não, mas Abraão não existiu, Moshe não existiu, são figuras e linguagens, isso não interessa. O que a história desse homem me ensina? Está entendendo? Todas as virtudes que eu preciso saber estão nos patriarcas. Quem mais soube converter
energia negativa em energia positiva. Se não Abraão, Isaac e Jacob. Tá entendendo? Tudo que eu preciso aprender para ter uma vida plena, uma espiritualidade saudável, está seguindo o exemplo dos patriarcas. Se eu sigo o exemplo de Abraão, que é o primeiro patriarca, eu já rompo com a idolatria. Tá entendendo? Por quê? Qual é o primeiro exemplo de Abraão? Romper com a idolatria. Se eu sigo depois o exemplo de Isaac, tá entendendo? O que Isaac me ensina? Superação. Tá entendendo? Ele foi ali colocado como um sacrifício vivo e ele temeu o terror de Isaac, né? Quem é que já recebeu alguma ameaça de morte? Eu. Então quem já recebeu uma ameaça de morte sabe quanto que é difícil você sair para a rua sabendo que alguém pode vir por trás de você ou de um momento que você nem espera e acabar com a tua vida sem você nem te dar chance. Tá entendendo? A minha vida está em risco. Eu não sei o que eu faço. Eu preciso fazer todo o bem que eu puder fazer agora, porque eu não sei até quando eu vou durar. Porque você, sob uma ameaça de morte, você fica temeroso. Então, você saber que a sua vida está por um fio te faz uma pessoa melhor nem que for na marra, não é? Aí os sábios chamam o terror de Isaac. Né? Então, nós precisamos ter o amor de Abraão, né? Aquele amor que te leva a romper com a idolatria, abrir mão de tudo que tem para ir em busca do desconhecido, né? Confiando plenamente no eterno, né? Porque, poxa, sai da tua terra, né? Sai da tua segurança, sai da casa do teu pai, sai de tudo aquilo que te deixa confortável, né? Vai para uma situação totalmente insegura, totalmente desconfortável, para a terra que eu te mostrarei. Larga tudo que tu tem aí, pega tudo que é teu e leva isso para o deserto. Para um lugar onde você não tem certeza de nada. Quer maior prova de amor do que isso? Não é a prova de amor do eterno por Abraão, mas a prova de amor de Abraão pelo eterno. Abrir mão de tudo que era dele e ir para o desconhecido. Esse é o amor de Abraão. Aí, o terror de Isaac. Saber que a sua morte está ali, ele deita, né? Ele olha a lenha, ele olha o altar, olha o cutelo na mão do pai e fala, minha vida termina agora. Mas em nenhum momento a Torá diz que Isaac relutou ou tentou fugir. Ele aceitou o destino dele. Tá entendendo? O terror de saber que um jovem de 27 anos, né, com a vida inteira pela frente, deitado naquele altar, sabendo que todos os sonhos, todos os planos, todo o projeto de vida que ele tinha, como todo jovem de 27 anos tem seus projetos, seus sonhos, isso vai acabar aqui agora. O Eterno vai tirar de tudo de mim e eu entrego tudo a ele. Né? Abraão entregou aquilo que ele já tinha, Isaac entregou tudo aquilo que ele ainda não tinha. Todas as expectativas, todos os sonhos, abriu mão ali. Então, quer exemplo de abnegação maior do que esse? O pai já teve a grandeza de abrir mão do que já tinha conquistado. E ele abriu mão daquilo que ainda tinha para conquistar. E aceitou. E isso fez com que o Eterno o louvasse, o honrasse. Né? Porque ele realmente foi aquele que personificou a Gevurá. Tá entendendo? E aí vem Jacob. Poxa, quanta coisa a gente pode aprender com Jacob. Né? Fugiu do irmão, tá entendendo? Foi para uma terra desconhecida, trabalhou de graça praticamente, foi enganado e saiu honrado, saiu triunfado. Depois teve o seu... Cara, a história... A gente não pode nem agora... Porque a gente vai entrar em assuntos tão maravilhosos que a gente pode até esquecer o foco da Paraxá de hoje. Então, assim, tudo que a gente precisa aprender está na vida dos patriarcas. Ponto. O resto que vem depois é conduta. É conduta, é comportamento, é como manter aquilo que os patriarcas nos ensinaram. Então, sempre que o Eterno se relacionava com o povo de Israel, ele deixa claro, para cumprir a promessa que eu fiz a Abraão, eu sou o Deus de Isaac, Jacó, sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, ou seja,
tudo aquilo que os seus pais, os seus patriarcas plantaram, tudo aquilo que eles semearam, quem está degustando do fruto é vocês. Ser justo com vocês, amar vocês, é a prova, que é a forma como eu tenho de retribuir a todo o amor que Abraão demonstrou por mim. Então, ele demonstrou amor por mim e eu vou demonstrar amor por ele, fazendo dele, de um indivíduo, uma grande nação. Então, ponto. Não existe aprendizado maior do que a vida dos patriarcas. E aí o Eterno, então, aí Moshe, nessa paraxá, ele diz: e eu clamei ao Eterno naquele tempo, dizendo: Senhor Eterno, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, pois quem é como Deus nos céus e na terra? E quem fará segundo as tuas obras e de acordo com o teu poder? E aí no verso 23, ele começa dizendo: eu clamei. E aí você comenta o seguinte: Vaet Hanan, em hebraico, a palavra Hinum, súplica, em todos os lugares onde é mencionada, significa pedir algo encarecidamente, de forma gratuita, reconhecendo não ter mérito para tal. O valor numérico da expressão Vaet Hanan é 515. Os sábios comentam que Moshe, por 515 vezes, suplicou ao Eterno para entrar em Israel, no que o Eterno precisou dizer-lhe: basta, não ore mais por isto. Pois se continuasse a orar, conseguiria o mérito de entrar na terra. E o nome da paraxá não poderia ter o sentido de suplicar, mas de reivindicar. Ou seja, quando o nome da paraxá, ele traz o sentido dessa palavra Hinum, ou seja, Vaet, e eu orei, e eu clamei, e eu supliquei ao Eterno, ele está colocando a situação da seguinte maneira: eu sei que eu não mereço entrar na terra de Israel. Eu sei que eu não sou digno de entrar na terra de Israel, e eu sei que o Eterno não tem nenhuma obrigação de desfazer os seus decretos em relação a mim. Mas é o meu desejo entrar na terra de Israel. E mesmo ciente de que o Eterno não fará, ele não me tira o direito de suplicar. É o meu desejo, eu quero deixar diante dele o meu desejo. Eu sei que ele não vai fazer, mas vamos tentar. Porque ele é pai, o Eterno não é tirano. Então ele sabia que ele não ia entrar na terra de Israel, e ele sabia o porquê. A gente sabe que se Moshe entra na terra de Israel, e se o povo judeu soubesse onde é o túmulo de Israel, haveria idolatria ali. Tá entendendo? Haveria, porque nós somos seres humanos, o ser humano é assim. Quem foi Moshe? Foi simplesmente o maior homem da terra. Tá entendendo? Então é muito difícil você olhar para um túmulo de um justo dessa grandeza e não ter por ele um sentimento de um amor tão grande a ponto de você não decorrer no erro da idolatria. Então é importante a gente saber separar as coisas. Só que existe um processo para tudo. Aí o Eterno vem e diz para Moshe: você não vai entrar na terra, você vai olhar aqui, vai olhar ali e vai contemplar a terra, mas você não vai passar desse Jordão. Porque se Moshe entrasse na terra, além de estar induzindo o povo a futuramente cometer idolatria, o que poderia acontecer com a presença de Moshe na terra de Israel? O povo poderia achar que o Eterno faz tudo o que o homem quer. E quando a gente olha para essa situação, ele fala: peraí, nem Moshe, que foi Moshe, porque tudo que Moshe pedia ao Eterno, o Eterno fazia. Correto? O Eterno ia lá, clamava, o Eterno fazia. Então dá a impressão de que o Eterno, ele obedece Moshe. Então, para que isso fique bem claro, que o Eterno não serve os interesses do homem, ele precisa deixar bem claro: tudo que Moshe pedia, eu fazia. Mas aquilo que ele mais queria, eu não fiz. Por quê? Quem manda sou eu. O Eterno sou eu. Então eu vou dar a Moshe tudo que ele me pedir, mas eu não vou dar aquilo que ele mais quer. Então, para que a gente entenda que nem tudo que a gente quer, sendo nobre ou não, o Eterno tem alguma obrigação de satisfazer. Porque os nossos caminhos
são caminhos pequenos, caminhos rasos. Os caminhos do Eterno são caminhos superiores. Não é isso? Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então, assim como os céus são mais altos do que a terra, os caminhos do Eterno são mais altos que os caminhos dos homens. Então, a gente precisa ter essa percepção. Eu quero muita coisa grande, mas nem tudo que eu quero o Eterno fará por mim. Por quê? Porque o Eterno só fará por mim aquilo que é preciso ser feito, e não aquilo que eu quero. Porque senão eu estou sujeitando o Eterno ao meu próprio ego. Né? E de um certo modo, esse desejo de Moshe, por mais nobre que fosse, tinha alguma coisa de ego ali. Porque ele não estava pedindo isso pelo povo. Ele estava pedindo para entrar na terra por quem? Por ele mesmo. Por ele próprio. Então por que o Eterno vai fazer algo que eu quero por mim? Tá entendendo? Então se eu quero que realmente, né, que o Eterno atenda o meu pedido, se eu quero que ele satisfaça os meus anseios, eu preciso retificar a minha configuração interna para que todos os meus desejos também resultem no bem do outro e não somente em mim. Não é pedir por mim porque eu quero, porque eu acho que eu mereço, mas o que de bom eu posso fazer para o outro a partir disso? Em que isso me fará melhor? E Moshe não ia conseguir ser melhor do que ele já era. Ele já tinha alcançado o topo da... Então, se ele entra ali, pode gerar esse entendimento. Que a gente tem aí religiões que tudo que pedires em meu nome fará. E está lá a pessoa pedindo e não vem nada. Então, para que não tenha esse tipo de entendimento de que o Eterno tem alguma responsabilidade de satisfazer o desejo do homem, então aquilo que o maior servo de Deus, da história da humanidade, aquilo que ele mais queria, com toda a força, foi justamente a única coisa que ele não recebeu. Para que fique bem claro quem é o homem, quem é o Eterno. Está entendendo? Então, nós precisamos servir o Eterno, mas nós não temos que ter essa pretensão de achar que ele tem que nos servir de alguma coisa. Porque, naturalmente, ele já é o nosso servo. O Eterno é o nosso servo. Mas ele nos serve naquilo que ele quer, não no que nós queremos. Porque quem nos serve o ar que respiramos? Quem nos serve a vida? Quem nos serve o pão? Quem nos serve tudo que temos? Sem pedir nada em troca? É o Eterno, não é? Então ele já é um servo por natureza, porque a natureza do Eterno é servir, mas servir de acordo com a vontade dele, não com a nossa. E aí continua aqui, ao Eterno. Aqui aparece o tetagrama como invocação da benevolência divina, ao passo que o nome Elohim tem o poder de invocar a justiça divina. Então nós temos duas percepções do Eterno dentro da Torá, que é, a gente sabe que o Eterno não tem um nome só, também não são 42, são 72 e até muito mais. Cada desdobramento do Eterno é uma personalidade em si. Então a gente precisa entender que os desdobramentos do Eterno são infinitos. Então não tem como. Existe o limite do que a gente pode alcançar. Né? Os estudiosos mais elevados, eles conseguem chegar até 72 percepções de atributos do Criador. Tá entendendo? Mas existe muito mais. Né? Existe muito mais. 72 percepções é o que a nossa consciência consegue alcançar. Mas se ele é infinito, seus desdobramentos são infinitos. Mas as duas linhas básicas, primordiais, de compreensão do Eterno primeiro, né, o seu nome inefável, que é o tetagrama, impronunciável, e o nome Elohim, né, que a gente fala Elohim porque o nome Elohim, né, a gente pode falar aqui que não é um momento de estudo, mas no dia a dia evite Elohim porque ele pode atrair severidade. Então a gente substitui o Rim pelo Kim. Quando a gente invoca o nome de Elohim, a gente está invocando severidade divina, justiça. Quando eu quero que o Eterno faça justiça. Tá entendendo? Então eu invoco essa percepção do Criador, de um Deus justo, o Todo-Poderoso, né? Aquele que retém todo o poder sobre toda a natureza. Por isso que a palavra Elohim, ela tem a mesma gematria da palavra Hatevá, que é natureza, porque todos os poderes que regem o cosmos
está contido dentro da natureza. E essa é a percepção do Eterno dentro de tudo aquilo que é natural. Ou seja, se eu quero que o Eterno coloque alguma coisa no lugar, eu então recorro a Elohim. Mas ao recorrer a esse nome, eu preciso ter o cuidado de que a justiça do Eterno nem sempre pode ser favorável a mim. Então, qual é a forma preferível de me comunicar com o Eterno? Invocando a sua misericórdia. Então, nem o próprio Moshe, ele tinha essa ousadia de invocar a severidade, porque ele sabe que a severidade do Eterno não ia fazer ninguém ali resistir. Então, ele falava com o Eterno pelo seu tetagrama, que invoca a sua misericórdia, a sua benevolência. Então, sempre buscando a Hesed do Criador. Tá entendendo? Quando se trata do outro, eu preciso ser severo comigo mesmo. Sempre. Preciso ser severo ser rigoroso com o meu comportamento, com as minhas reações, com aquilo que eu falo. Porque quando eu sou severo comigo mesmo e eu me policio, eu evito que a severidade do Eterno venha. E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas horrendo para quem? Para aquele que merece ser julgado. Então, se eu quero atrair a misericórdia para o Eterno da minha vida, para a minha vida, o que eu faço? Demonstro misericórdia para com o outro. Tá entendendo? Então, como que eu atraio benevolência de Deus para mim? Sendo benevolente com o meu irmão. Tá entendendo? Então, o nome aqui não se trata só de pronúncia, mas de atitudes, de comportamento. Se eu gosto de ser justo com os outros, eu preciso entender também quando o Eterno decidir ser justo comigo. Tá entendendo? Então, para que a minha justiça seja frutífera, ela precisa ser baseada na misericórdia, ou seja, ela precisa estar vinculada a Hesed. Não exercer justiça de forma isolada, mas em que esse meu critério de justiça vai produzir ou revelar a bondade de Deus? Ah, não. Sendo justo nesse ponto, eu não vou revelar a bondade de Deus. Então eu abro mão da justiça e vou pela bondade. Opte sempre pela bondade, porque a bondade é o que a gente mais precisa. Então, ao Eterno, naquele tempo, ou seja, se referindo à última prece de Moshe, depois de derrotar Og e Sihon, Moshe pensou que talvez pudesse anular o julgamento de não entrar na terra, já que os territórios desses reis derrotados faziam parte de Canaã. Ou seja, como ele enfrentou Og, Og era um rei gigante, um brutamontes, um gigante enorme que era rei de Baxã, e aí Moshe o derrotou. Conta o Midrash que Moshe o enfrentou e matou o rei Og, ele pessoalmente. E quando você conquista o rei, você conquista o território. E aquele território foi incorporado ao território de Israel. Por ser um território que estava dentro de Canaã, então Moshe pensou, bom, vai que o Eterno entende que por eu ter matado o rei de Baçã e dominei esse território, vai que ele me dá a moralzinha de entrar. Vai que ele me deixa entrar na terra de Israel. Então, existia aí, olha só, por mais que o termo aqui seja ligado à súplica, existia lá no fundo de Moshe a ideia de achar que ele realmente merecia entrar. Tá entendendo? E de fato, vai falar que Moshe não merecia entrar? Como é que... Não tem como, né? Poxa, merecia entrar, ele merecia, mas aqui não é questão do mérito. Não se trata do mérito, se trata de anular uma sentença. Porque senão a gente cai no erro de achar que quando a gente alcança mérito por alguma coisa, o Eterno também passa a ter obrigação de fazer, porque eu adquiri mérito. Mas não, às vezes eu posso ter alcançado mérito e posso não ser satisfeito naquilo. Ah, mas eu tenho mérito para isso, mas o Eterno falou que não vai fazer, pronto. Ele vai ter misericórdia com quem ele quiser ter misericórdia, e senão o meu mérito não pode ser maior do que a soberania dele. Senão eu começo a criar pensamentos errados, de que se eu alcançar mérito, o Eterno tem obrigação, e não tem. E aí, dizendo, essa é uma das 3 ocasiões em que Moshe disse perante o Eterno, não lhe deixarei ir até que me faça saber se vai ou não atender meu pedido. Apesar de ser uma súplica, Moshe sabia se posicionar e fazer exigências quando preciso.
A oração não deve ser feita como por um mendigo a pedir caridade, mas como um filho a pedir benefícios. Então ele sabia que ele não ia entrar, mas ele sabia que ele também precisava externalizar o seu desejo o seu maior desejo para o Criador. Esse é o meu maior desejo. Eu sei que o Senhor não vai me colocar, mas a partir do momento que eu coloco isso diante de você, eu estou me desnudando. Essa é a minha vontade. Esse é o meu desejo, isso é o que eu quero. Se o Senhor fizer, amém. Se o Senhor não fizer, amém também. Porque é a tua vontade que interessa. Eu só preciso saber, né? Só preciso que o Senhor, né, saiba que eu não tenho segredos diante de ti. E ainda que isso possa te fazer, você pode fazer birrento. Sabe aquela criança birrenta? Quer, e o pai está falando, não quero. Mas enquanto a criança quer, ela tem que pedir o que ela quer, até que ela deixe de querer. Tá entendendo? Então, assim, quando a gente entra nessa ideia de oração, a gente sempre entra num espírito de mendicância, porque a gente acha que não merece. Mas eterno, tenha misericórdia de mim, faz isso, faz aquilo. Não, cara, eu preciso saber que certas coisas eu mereço. E naquilo que eu mereço, eu preciso me posicionar com vigor. Tá entendendo? Porque senão você cria um espírito de subserviência ao Eterno que faz com que o temor a Ele supere o próprio amor. E na verdade o amor do Eterno é o que tem que dar raiz, tem que ser a raiz do temor. O meu amor tem que ser maior que o meu temor. Então, quando eu temo o Eterno, eu simplesmente tenho medo, e o medo ele acaba congelando, me pedindo de agir. Mas o que é o temor apresentado pela Torá como resultado de amor? Se eu amo o Eterno a tal ponto de o meu amor gerar temor, em que se baseia esse temor? Ao medo de perder o amor. Então, por amar tanto o Eterno, eu temo não ser digno desse amor. Então, eu quero o tempo todo me aperfeiçoar e fazer o que for da vontade dele, para que esse amor nunca se vá de mim. O meu medo não é da ira de Deus. O meu medo é de que ele deixe de me amar. Ou que eu não consiga expressar o meu amor da forma que precisa ser. Então, eu preciso primeiro me encher de amor. E aí, o temor que esse amor vai gerar se torna uma coisa prazerosa. Não é aquele medo, aquele baixar a cabeça quando a pessoa fica ali reprimida. Não é isso. O temor a Deus, ele não tem a opressão como resultado, mas a retificação. Eu quero tanto manter esse sentimento de amor pelo Criador, que eu vou buscar ser sempre a melhor pessoa possível, para que esse amor nunca se vá de mim. Eu não quero perder esse amor. Então esse é o temor de Deus. E saber se posicionar, né, diante do Criador. Saber quando você está errado, mas saber também quando você está certo. Né? Quando o Eterno disse, olha, eu vou acabar com a congregação de Israel, só você vai entrar na terra. Olha só como é que mudou a situação. Entendeu? De repente vai entrar, esse povo vai entrar, mas você não. Mas teve uma ocasião em que o Eterno falou para Moshe, vou matar todo mundo e só você vai entrar. E de você eu vou fazer uma grande nação. Qual foi a resposta de Moshe nessa hora? Não, assim não. Assim não. Tira o meu nome do livro da vida. Tira o meu nome da eternidade. Tá? Esquece de mim, mas faz entrar esse povo. Então, ele queria entrar junto com o povo. Se o Eterno falasse, ok, você entra, o povo fica. E aí ele, não, então eu fico e o povo entra. Tá entendendo? Então, é um grau de amor que a gente não tem facilidade de demonstrar. Né? Mas esse é o amor legítimo. Né? Quem ama a Deus e não ama o próximo, realmente não sabe o que é amor. Porque prefere amar aquilo que está fora do seu alcance, porque daí é fácil. Tá entendendo? Quero ver amar o teu próximo, que te irrita. Tá entendendo? Quero amar a Deus é fácil, quero ver você amar o Rodrigo. Tá entendendo? Aí o papo é mais embaixo. Amar uma pessoa que nem eu é muito mais complicado. Então, assim, aí entra no verso 24. Oi? Só ela mesmo. Aí entra no verso 24. Senhor eterno. Então aqui
temos o título Adonai, né, seguido do nome sagrado do Eterno, para reforçar a consciência de que os atributos, o poder e os atributos de poder e a benevolência do Eterno caminham juntos. Adonai aponta para a soberania divina, ao passo que o tetragrama impronunciável aponta para a sua impronunciável benevolência. Então a palavra Adonai, a tradução quer dizer Senhor. Uma tradução aqui para o tetragrama mais aproximada seria eu serei o que serei. Só que é muito além disso, é muito mais profundo que isso. Porque esse nome, o tetragrama, ele é tão sublime que até as traduções elas são confusas. Porque como assim eu serei o que serei? Significa então que ele não é? Então significa que ele não foi? Não, o eu serei o que serei ali é simplesmente a ideia de que o que eu sou, eu fui e eu continuarei sendo. Ele está sempre conosco. E qual é a pronúncia correta do tetragrama? Ninguém não tem uma pronúncia correta. Por quê? Porque na verdade a gente pronuncia o nome do Eterno o tempo todo, só que a gente não sabe. Porque é a própria respiração. Se você respirar e entender como funciona a tua respiração, você vai ver que você está de forma impronunciável falando o nome do Eterno o tempo todo. É a própria vida que entra e sai. Mas Adonai, ele traz uma consciência de Senhor, poderio, aquele que retém autoridade. Elohim é o que retém todos os poderes. Adonai é o que retém autoridade. É o dono, aquilo que é senhorio. E aí, quando eu nessa consciência de autoridade do Criador, me referindo a ele como Adonai, e junto com o conceito do tetragrama, eu entendo que essa autoridade, ela é puramente para a misericórdia. Ele não retém autoridade para si por uma questão de se impor sobre o outro, mas ele faz dessa autoridade para que ele possa se expor ao outro. Não se impor sobre, mas se expor ao. Ou seja, quando eu quero conhecer o Eterno, eu tenho uma consciência limitada, eu sei que eu nunca vou conseguir compreender a magnitude do Criador, mas ele vai sempre se revelar a mim da maneira como eu consigo compreender. Aí a gente vai falar disso um pouco mais para frente aqui. Tu começaste a mostrar ao teu servo, como quem diz, ainda não vi tudo o que tu podes fazer. Essa expressão reconhece que nada do que o homem pode contemplar neste mundo pode ser considerado como a totalidade do poder divino. Moshe considerava que a sua entrada na terra de Israel seria a sua máxima realização nesse mundo. Porém, ao mesmo tempo, ele também sabia reconhecer que tal desejo também era uma necessidade do seu ego humano, o desejo de se sentir recompensado. E por isso, logo em seguida, ele se recorda de sua condição diante do Eterno ao se referir a si mesmo como servo. Está entendendo? Por mais que eu queira receber esse meu maior desejo, eu preciso também reconhecer que o servo aqui sou eu. Está entendendo? E o verdadeiro serviço é aquele que você faz sem interesse de retorno. Está entendendo? Senão a gente para de ser um servo e se torna um empregado. No meu trabalho eu sou empregado. Então eu trabalho, faço tudo com amor, com carinho, com dedicação, mas chegando tal dia do mês eu quero meu pagamento, eu quero minha recompensa. Tá entendendo? O servo ele não tem essa opção. O servo é aquele que simplesmente ele não tem um emprego. O servo não é aquele que faz um trabalho e é remunerado por isso. É aquele que serve. É aquele que serve. Ele não é servido em nada. Ele não ganha uma recompensa. Então, quando a gente chega nessa consciência, e a gente hoje falar, eu sou servo de Deus, é qualquer coisinha a gente é servo, Mas se não vier recompensa, se não vier o pagamento, a gente já começa a murmurar. Então não é um serviço de fato, tá entendendo? É uma função remunerada que a gente quer.
A gente se diz servo de Hashem, mas na verdade o que a gente quer é recompensa. Porque se o Eterno deixar de recompensar, se o Eterno não te abençoasse, se o Eterno não te prometesse o Olam Rabá, que tipo de sentimento o levaria a buscá-lo? Se não fosse por algum conforto, por algum benefício. Tá acabando, né? Então vamos ler aqui para... Não, mas peraí, eu comecei um pouquinho tarde, dá para levar uns 15 minutinhos aí. Então assim, quando Moshe ele se declara como servo, ele está dizendo o seguinte: tudo que eu faço pelo Senhor é pelo prazer de servi-lo. Esse é o mais alto nível de um cabalista. Os cabalistas de verdade são esses que chegam nesse nível, de servir ao Eterno e de saber que o maior prazer do Eterno é servir o homem. Então ele não vai te servir porque você merece, ou porque ele... Não, vamos ver aqui como é que está o crédito do Eduardo aqui. Vamos ver se ele se comportou bem, pagou as contas direitinho. Tá, vou dar uma benção aqui para ele. De cara amarrado, cobrando. Não, o Eterno ele tem prazer em servir, porque a natureza dele é servir. A natureza do Eterno é doar o tempo todo. E a nossa natureza é receber. Só que quando eu começo a inverter a minha natureza humana para adquirir uma natureza exclusiva dele, aí eu alcanço aquilo que eles chamam de similaridade de forma. Quando eu começo a também sentir prazer no doar e não mais no receber. Então receber deixou de ser a finalidade, ele passou a ser o meio. Eu não sou como o Eterno e não posso estar diretamente em mim. Então eu preciso receber dele primeiro para poder então transmitir, para poder então doar. Então a minha missão não é receber, a minha missão é doar. Só que para doar eu tenho que receber. Então o meu prazer no receber está na possibilidade de doar aquilo que eu recebo. Aquilo que eu não posso doar não me interessa. Aquilo que eu não posso compartilhar não é mais o meu desejo. Aí que está realmente a virada de chave. É aí que a gente realmente encontra a superação do ego e começa a desenvolver esse ponto no coração que vai fazer com que a gente se eleve espiritualmente. Quando a gente para de ser o foco do nosso interesse. Porque até então não é que seja errado pensar em si próprio. Não é errado, só é natural. Tá entendendo? Essa é a nossa alma natural. A gente nasceu para querer. Eu me dá uma mão aí, tu me dá a mão, agora me dá o braço. Aí tu me dá o braço, agora dá o corpo todo. É assim que é, o ser humano é assim. Ele quer uma bicicletinha, depois ele consegue a bicicleta, ele perde o interesse pela bicicleta, aí ele quer uma moto, ele perde o interesse pela moto. Tudo que você consegue, tudo que você conquista, você deixa de desejar. Então a nossa característica é desejar o tempo todo. E a característica do Eterno é satisfazer o nosso desejo o tempo todo. Agora, existem desejos que são destrutivos. Existem desejos que são construtivos. Significa que aquele que tem um desejo destrutivo, o Eterno não vai suprir? Ele vai. Tá entendendo? Ele vai te dar o que você quer. Mas ele quer que você queira ser como ele. Tá entendendo? Ele não quer que você se torne um Deus, mas ele quer que você se torne um filho. Um filho, ele tem a mesma capacidade do pai, ou seja, a mesma característica genética. Então, o filho é um doador em potencial. Nós somos doadores em potenciais, porque nós somos herdeiros. Então, a partir do momento que eu recebo para transmitir, a minha finalidade de ação é semelhante à função do Eterno. O Eterno, ele sente prazer no dar. Nós sentimos prazer em compartilhar. Tá entendendo? Mas quem sente de fato prazer em compartilhar? Porque quando eu dou algo para alguém com interesse na recompensa que isso me traz, será que o prazer está na doação ou na busca pelo retorno? Não, vou fazer uma de Tzedaká, porque os rabinos dizem que a de Tzedaká salva da morte. Tá, mas e se os rabinos não dissessem que a de Tzedaká salva da morte? E o outro está ali com fome na tua frente. Esse é o desafio que a gente tem. Entendeu? Fazer o bem ao outro sem de fato esperar nenhum retorno. Entendeu? Porque se eu faço a de Tzedaká, porque a de Tzedaká ela vai me trazer benefício, eu não estou fazendo pelo bem do outro, estou fazendo pelo meu próprio. Então, vencer o ego não é uma coisa assim tão fácil. Porque em tudo que a gente faz, a gente quer receber. O cabalista ele já realmente superou essa fase. Então ele consegue olhar isso de fora. E não com juízo, não com julgamento, vocês estão errados. Não, com compreensão. Vocês estão assim. Está tudo bem. Agora,
quer ser como o Eterno? Quer ser santo como ele é santo? Ora, aí precisa de certo esforço, né, de certa abnegação, que é, né, matar o faraó. E aí começa dizendo aqui, quem é, opa, a tua mão forte, tá aqui, ó, a tua grandeza e a tua mão forte, ou seja, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte. Então o texto está o seguinte, Et Gadleha, tua grandeza, né, se refere a Hesed, o lado da benevolência. Veet Yaderha, a Hazaká, a tua mão forte, se refere a Gevurá, o lado da severidade. Então, o que Moshe está falando? O Senhor já me mostrou para mim a força da tua mão direita e a força da tua mão esquerda. O Senhor me mostrou as coisas maravilhosas que o Senhor pode nos doar, assim como as coisas que o Senhor também pode nos tirar. Né? Porque o Eterno, ele abençoou o povo de Israel, fez prosperar o povo de Israel no deserto, mas quando o povo de Israel vacilava, acontecia o quê? Morria. Era pancadão que descia no chão. É ou não é? Sabe o Benihim? Já viram o Benihim? Aquele pregador pentecostal? Ele sopra, cai aquele monte de gente. É mais ou menos essa ideia aí, só que de verdade. Tá entendendo? Então, quando o povo obedecia ao Eterno, o Eterno estendia sua mão direita e doava prazer, benevolência, satisfação para o povo. Mas quando o povo vacilava, o Eterno então mostrava a sua mão esquerda, restrição, severidade. Então, Moshe está falando aqui, eu já sei o poder da tua mão direita e já sei o poder da tua mão esquerda. Conheço a tua grandeza, que é a Hesed, eu conheço a tua mão forte. Como é que eu sei que a mão de alguém é forte? Tá entendendo? Quando ela doa ou quando ela pesa? Quando pesa, entendeu? Então eu conheço o teu amor e conheço a tua severidade. O Senhor já me mostrou essas coisas. Então, aí ele continua dizendo, quem é como Deus nos céus e na terra? Ou seja, assim como é acima, assim é abaixo. As ações espirituais repercutem nas ações naturais do homem. E da mesma forma, as ações naturais repercutem nas ações espirituais. Céus e terra são representações dos mundos espirituais e do mundo físico. Essa é a sincronia da dualidade espiritual e material, masculino e feminino, plural e singular, doação e receptáculo. Toda dualidade existe em função de um único propósito, o de revelar a unidade de Deus. Ou seja, quando eu fico de frente com o espelho, né, eu mexo a minha mão direita, qual é a mão que o espelho mexe? Que o meu reflexo no espelho mexe? Não é? Não, é a esquerda, né? Porque se o espelho está aqui, eu mexo a minha mão direita, o espelho de frente para mim mexe a mão esquerda. É o mesmo movimento, mas vê como a benevolência do Eterno pode também ser considerada como severidade por quem está do lado oposto, e às vezes a severidade pode ser considerado como benevolência. Então tem gente que é tão, tipo assim, a pessoa ela é tão fraca e miserável espiritualmente que ela tem uma vida cheia de confortos terrenos e facilidades terrenas. Tem gente que é tão rica, tão milionária e se mata. Tá entendendo? Porque, na verdade, o prazer o que pra gente que está de fora considera uma bênção, para a pessoa que está envolvida naquele mundo de fama, de glamour, de ostentação, são pessoas altamente oprimidas. Pessoas que têm um sofrimento tão grande que você não entende. Caramba, o cara tinha tudo e se matou. Não, na verdade ele não tinha nada. Ele não tinha nada, porque ele foi sufocado por influências externas e se tornou vazio por dentro. E aí ele não conseguia mais subir para a superfície, porque ficou entulhado de coisas, de fama, de glória, de percepção, de valores humanos e terrenos. E aí espiritualmente ele foi definhando, se tornou uma pessoa fútil. Cara, eu consigo ficar meia hora
1 hora, 2 horas, 3, 4 horas, conversando com o mendigo na rua. Porque para mim esses caras têm uma experiência de vida, são ensinos de vida tremendo. Quanto mais velhinho for, mais sabedoria ele tem. Tá entendendo? Até nos erros que ele cometeu, eu consigo aprender algo de positivo. Mas eu não consigo ficar meia hora conversando com um jogador de futebol. Ou com um cantor de funk. Ou com esses caras milionários. Não estou criticando não, tá? Não, estou assim. Mas assim, eu não consigo ficar 20 minutos conversando com esses popstar aí que tem na internet. Esses caras que hoje estão em alta. Um cara que tem tatuagem até dentro do olho. Tá entendendo? Essa galerinha, essa geração que vem hoje, são todos fúteis, perdidos. O cara tem fama, tem sucesso. Ah, não, pulei da janela. Tá entendendo? Então, assim, são vidas totalmente medíocres e sem nenhuma profundidade existencial. Só o vazio. Então, assim, nem sempre a prosperidade do outro é sinal de que o outro está sendo abençoado. Tá entendendo? Porque não é o que você tem, é como você administra o que tem. E aí você vê uma pessoa que pega 50, 100 reais, vai pro boteco se desgraçar, e aí você vê aquela pessoa fazendo algo totalmente ridículo e do nada ficando milionário com aquilo, cara, a pessoa está se afundando, está se pervertendo cada vez mais. Então, na verdade, ela está sendo abençoada aos olhos de quem? Entendeu? Se aquela riqueza que ela está conseguindo está levando ela para a ruína. Entendeu? Eu, por exemplo, eu não tenho tempo de ficar depressivo. Porque uma coisa é eu ficar depressivo, outra coisa é eu ficar depressivo. Nem se quisesse. Não, e sem luz lá em casa. Entendeu? Quer sarar minha depressão rapidinho, eu abrir a geladeira e não ter o que comer. A depressão vai rapidinho, porque não temos opções. Tá entendendo? Então, na verdade, essa falta de recurso que eu tenho, financeira, pode ser, na verdade, o combustível para o meu desenvolvimento. É o que me faz sair de casa, trabalhar, me aperfeiçoar. Então, às vezes, quando eu vejo que eu não estou prosperando financeiramente, mas eu estou me desenvolvendo como ser humano, como profissional, como pessoa, e nada me falta. A questão é, eu não quero que nada me falte, eu quero que tudo me sobre. Sabe aquela coisa do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Essa é a tradução correta. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Só que daí as pessoas vão lá e traduzem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como assim nada me faltará? Tá entendendo? Então cadê meu carro? Tá entendendo? Cadê minha casa na praia? Essas coisas estão me faltando. Mas se Ele é o meu pastor, o que não me falta? É Ele. E se o eterno não me falta vida. Então, todos aqueles recursos básicos para que a minha vida se mantenha, é responsabilidade dele. O que vier a mais, é comigo mesmo. A questão é, eu não posso querer dele coisas terrenas, sabendo que a riqueza que ele tem reservado é muito maior. Tá entendendo? Essas coisas são meios, mas não podem ser o fim. Entendeu? E aquele que tem a prosperidade, o dinheiro, a riqueza como fim, de fato é aquele que nunca alcança. Nunca alcança. Pode ficar milionário, mas vai ter uma vida desgraçada. Quantas pessoas a gente vê aí que saiu do mundo da fama e hoje mora na rua? Tá entendendo? Por quê? Para a gente entender que essas coisas não são fixas. Agora, a sabedoria, o conhecimento, o conteúdo de Torá, isso a gente leva para sempre. Na riqueza ou na pobreza, se você tem a sabedoria da Torá, você vai saber passar por essas coisas de uma maneira sempre construtiva. E aí, pois quem fará segundo as tuas obras? Ou seja, Maaserá, né? Tuas obras, se refere às ações, atributos de sua perfeição dinâmica. Eu queria ter mais tempo de entrar nesse aqui, mas eu acho que não vai dar tempo, né? Já acabou. Tá. E de acordo com o teu poder, Giburoterá, ou seja, tua força, né? Se refere ao poder, atributo de sua perfeição estática. Então nós temos aqui as tuas obras, que se referem às ações, né, que estão ligadas à perfeição dinâmica. O que é a perfeição dinâmica? É a perfeição que se desenvolve. O eterno é perfeito, mas ele está disposto a gente vai conseguir, né, aperfeiçoar nossa percepção da sua perfeição conforme a gente se desenvolve. Então, aqui, ó, a perfeição dinâmica é a perfeição estáticas
são os dois aspectos da perfeição divina. Aqui está dentro da criação e aqui está fora. A imperfeição dinâmica se desenvolve conforme se desenvolve a nossa percepção. Ela também pode ser imatura, se a nossa percepção é imatura, e amadurecer juntamente com a nossa percepção, quando nós amadurecemos. Pois neste âmbito, o Eterno sempre se comunica com as suas criaturas da maneira como ele é compreendido por elas. Então, assim, a perfeição dinâmica, ela se desenvolve junto com a gente. Por que a pessoa estava lá no cristianismo, ela achava que Deus era três? Olha uma percepção fragmentada. Ah, mas aí ela foi para o judaísmo messiânico, né? Judaísmo messiânico, e lá ela aprendeu, não, não tem três, é o Eterno e é o Messias aqui na Terra. E aí ela continuou estudando e continuou se relacionando com a espiritualidade, aí aquela percepção fragmentada foi se juntando até não, o Eterno é tudo. Então não existe dois ou três ou quatro, ele é um e ele engloba todas as coisas. Está entendendo? O Eterno é um. E aí isso vai se condensando, e conforme nós começamos a perceber o Eterno, que ele é tudo, então a nossa percepção do que é a perfeição divina, ela começa a entender como tudo também à nossa volta é perfeito. Nós é que não somos, por isso que a gente vê as coisas de forma fragmentada. A gente ainda recebe as coisas negativas como se não devessem ter acontecido. A gente acha que aquilo que aconteceu de ruim comigo não deveria ter acontecido. Ah, se aconteceu foi minha culpa. Ah, é porque eu fiz algo errado ou porque fulano errou comigo. Então a nossa percepção do mal e do bem, ela é resultado de uma consciência fragmentada. Mas se eu começo a entender a perfeição do Eterno, eu começo a entender que, na verdade, tudo é perfeito com ele. E até aquilo que eu não entendo que é perfeito, tem também a sua perfeição que ainda não foi revelada. Então não é que é imperfeito, é que ainda a minha perfeição ainda não amadureceu bastante para compreender isso. Essa é a perfeição dinâmica. Como que o Eterno conhece o gosto da maçã? Como que o Eterno conhece o gosto do pão? Está entendendo? Se o Eterno não come, através de mim. Então, conforme eu aprendo, conforme a humanidade se desenvolve, a percepção do Eterno também se desenvolve com ela. Por isso que antes existia o politeísmo, depois, hoje nós temos o monoteísmo, mas qual vai ser o grande futuro disso? Vai ser o panenteísmo. O que é o panenteísmo? O politeísmo fala que vários deuses, muitos deuses. Monoteísmo, Deus é um. Ok, esse é o princípio básico. Mas o que é o panenteísmo? É tudo dentro de Deus. Ou seja, Deus é tudo. Tem o panteísmo que, se Deus é tudo, então significa que Deus não pode ser nada. Só que se Deus é tudo e Deus é o nada, então Deus é tudo, está meio incompleto. Então, na verdade, Deus é tudo sim, mas dentro dele existe um espaço para o nada. Então, tudo que existe dentro desse nada. Porque nele tudo já é perfeito, tudo já é pleno. Mas dentro desse espaço, onde tudo existe, tudo caminha para ele, retorna à sua fonte original. Então, estamos todos dentro de Deus. Por isso que os cabalistas se referem a ele como Ramacom, ou seja, ele é o lugar. Então não se trata de um indivíduo, se trata simplesmente do próprio cosmos regendo tudo, só que com várias formas de manifestação. Uma onde nada mais cabe, porque a perfeição já alcançou, na verdade nunca saiu da sua perfeição, e existe um espaço dentro disso, que na verdade é só um pontinho, dentro desse infinito que a gente conhece como todo o universo conhecido, existe um pontinho ali dentro onde essa perfeição, sabe uma bolha? Quando você tem um recipiente com água e tem uma bolha ali, tudo que a gente conhece aqui no mundo físico, tudo que a gente pode perceber aqui, está dentro de uma mísera bolha, que é esse espaço vazio onde tudo acontece. Então essa bolha, ela não tem água dentro dela, não é? A bolha é uma bolha de ar, mas é uma bolha vazia? Não,
porque para ela não ter água dentro, ela tem que ter uma outra substância. Então, para que a presença do Eterno não seja a totalidade dessa bolha, ela precisa ter uma presença, ela precisa ter um espaço vazio, mas não vazio de existência, vazio dele, porque a existência não cabe nele. Tá entendendo? Então ele precisa abrir isso, e para que tudo possa existir. Eu só consigo ter um conceito de existência, porque quando a pessoa fala, ah, Deus existe, como que Deus existe? Entendeu? Deus não pode existir, porque se ele existir, ele está sujeito à própria criação. Se ele é o autor da existência, ele precisa estar acima. Então, assim, para a gente entender essa ideia do panenteísmo, isso vai mais tempo. Mas a gente tem que partir desse princípio. Tá entendendo? Existe a perfeição dinâmica, onde quanto mais... Vamos continuar aqui, porque vamos entrar nisso agora. Ó, e a perfeição estática é a inalcançável, além da nossa capacidade de compreensão. Portanto, insondável, completa, imutável. Com isso devemos compreender o verdadeiro significado das palavras do profeta Oséias, quando ele disse, conheçamos e prossigamos em conhecer nosso Deus. Ou seja, conheçamos a Deus naquilo em que devemos, que já conseguimos nos desenvolver. Espera aí, deixa eu ler direito aqui. Conheçamos a Deus naquilo que já conseguimos nos desenvolver como seres humanos e prossigamos em buscar o seu conhecimento para além daquilo que já sabemos, pois a verdadeira fórmula para o desenvolvimento é a busca pelo conhecimento do Eterno, tanto no aprimorar dos conhecimentos já recebidos, como no adquirir novos níveis de compreensão. O prosseguir em conhecer só é possível ao que já o conhece em sua forma mais acessível. Em outras palavras, só estamos aptos a adquirir conhecimentos profundos quando já estamos familiarizados com os conhecimentos mais superficiais. Então, perfeição estática é a perfeição daquilo que o Eterno é, e ele não muda, e nada do que eu possa compreender pode alcançar isso. Tá entendendo? É Ensof. Ele é fora da nossa percepção, fora da realidade, fora do que a gente entende como ciência, onde todas as possibilidades existem ao mesmo tempo. Tudo lá já é perfeito. Agora, ele abriu dentro dele um espaço para que a imperfeição pudesse se desenvolver até o perfeito. Então, o Eterno, para ser um doador, ele precisa criar um oposto a ele. Porque ele não pode criar outro como ele, senão ele não tem o que dar para o outro, porque o outro como ele também já tem tudo. Então, se eu tenho tudo, eu preciso de alguém que não tenha nada. Para então eu depositar nele e me satisfazer, porque o Eterno também sente prazer, né? Também sente desejo, não dentro da nossa compreensão do que é prazer e desejo, mas existe nele uma alegria em poder criar alguma coisa imperfeita e ver essa coisa se aperfeiçoando, tá entendendo? E passando por todos os níveis de percepção até alcançar aquilo que é pleno. Agora, se o meu estado é de ainda imperfeito, e é o meu estado permanente de imperfeito, isso não impede que eu compreenda a perfeição do Criador. Só que isso tem que ser revertido em ação. Eu não posso dar nada ao Eterno, porque ele já tem tudo, né? Mas eu posso receber tudo dele, porque ele já tem tudo e eu não tenho nada. Agora, como que eu faço para continuar, então, recebendo dele? Doando ao outro. Mas se eu dou ao outro pelo interesse de receber, eu não estou em igualdade de forma com ele. Estou ainda em dissonância. Contudo, ainda no meu egoísmo, eu faço o quê? Faço bem ao outro. Que seja por egoísmo, então. Não é melhor você ser egoísta, sabendo que o teu egoísmo também tem sido a causa do benefício do próximo? Do que, não, isso é egoísmo, então eu não faço nada. É um egoísmo pior ainda, porque é um egoísmo que ninguém está ganhando nada. Então começa sendo egoísta mesmo. E pela prática da caridade, pela prática da abnegação, vai chegar uma hora em que isso vai se tornar uma segunda natureza dentro de você. A doação. Você precisa primeiro começar antes de
aprender a andar de bicicleta para depois falar, quem aprende uma vez nunca mais esquece. Ok, mas o problema é que até aprender tu vai cair um monte de vezes. Até o cara aprender a dominar o equilíbrio de bicicleta, depois que ele aprendeu a andar, é como se ele já nascesse sabendo. Só que o processo de aprender a andar sugere que você tenha que estar disposto a se ferir no aprendizado. Se você não tiver coragem de ralar o joelho, você nunca vai conseguir manter o equilíbrio. Amém? Amém. Então, com isso, a gente termina, né, termina não, né? Termina essa leitura, mas assim, a gente leva isso em reflexão. Quem é como o Eterno nos céus e na terra? Ninguém, porque ele preenche todos os espaços. Só que os céus ele preenche de forma plena. E a terra ele preenche de forma que está não plena, ou seja, no céu ele é pleno e na terra ele é ainda imperfeito no sentido de que a sua perfeição ainda não pode ser percebida. Não que ela não exista, mas que a nossa consciência não consegue ainda alcançar. Então eu não posso ser mentiroso de falar que o Eterno é perfeito naquilo que eu não vejo perfeição dele. Aí é ser falso. Não, isso é imperfeito para mim. Isso ainda é imaturo para mim. Então essa é a minha verdade. Preciso assumir essa realidade. De que naquilo onde eu não vejo perfeição, eu preciso deixar claro que essa perfeição precisa ser descoberta. Porque se eu falo que é perfeito, aí eu estou simplesmente dizendo que eu não preciso mais. Não, eu já cheguei à conclusão sem passar pelo processo. E aquilo que foi falado mais cedo. Hoje em dia a gente tem muitas conclusões para tudo. Mas nada dessas conclusões foi realmente desenvolvida. Você joga isso na cabeça da pessoa e está tudo certo. E se tem uma coisa que o Eterno adora é ser questionado. Está entendendo? O Eterno quer ser questionado. Porque esse questionamento é o que vai fazer com que você se desenvolva. Se você pegar para ler o Talmud, você vai ver um monte de gente questionando tudo ali. Tá entendendo? É um debate. O Talmud é o tempo todo pessoas tentando questionar aquilo que é até coisas básicas. Até coisas básicas. Por quê? Porque é esse questionamento que vai fazer com que a gente se desenvolva espiritualmente. Porque você precisa ampliar sua consciência. Senão a gente vai ficar nessa de, não, tá tudo certo, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, mesmo lá dentro falando que não tá. Tá entendendo? Então a gente precisa entender que expor, né, coisas que não nos agradam também faz parte do processo de aprendizado. Tá entendendo? Porque eu não vou conseguir sentir o cheiro da rosa sem espetar minha mão nos espinhos. Amém? Então, com isso, né, a gente para por aqui, sejamos fortalecidos e amém. Yachar, 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 kulam kedusha, chayesh shalesh.